Queridos irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês e dessa feita estarei indicando essa estupenda, essa maravilhosa, essa gloriosa obra que é uma das melhores introduções ao Novo Testamento. Existem várias introduções ao Novo Testamento, inclusive eu indiquei aqui para vocês algumas maravilhosas, como a do Campbell, a Introdução ao Novo Testamento, a do Helmut Koster, são 2 volumes, né? Volume 1 e volume 2. A do Greg Blumberg, que são 2 volumes também. O primeiro, a Introdução aos Evangelhos, e o segundo volume, de Atos e Apocalipse. Tem outro também, que eu vou comprar ainda, que é a Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, que esse aí, o Greg Blumberg, dá show, mostrando, né, a autenticidade e a credibilidade dos evangelhos. E existe outros também que eu pretendo comprar, como a Introdução ao Novo Testamento do Raymond Brown, do Daniel Marguerite, enfim. São obras assim, caras, mas vale a pena você ter em sua estante, em sua biblioteca. E nessa introdução aqui, inclusive essa introdução ao Novo Testamento, ela é muito requisitada nos grandes seminários. Qualquer seminário sério, quando você estudar o Novo Testamento, essa obra vai ser sempre requisitada. Os professores irão pedir, né, para você ter essa obra para você consultar, porque as fontes, né, de informações que Douglas Moore, Leon Morris e D.A. Carson dá aqui, né, às vezes você não vai encontrar em outros livros, em outras introduções ao Novo Testamento. Essa obra ela foi publicada originalmente em 92 e no Brasil ela foi lançada em 97, a primeira edição, em 1997. E quando ela foi lançada já foi um recorde de vendas. Tanto que em 97 mesmo a editora teve que tirar uma nova reimpressão. Era uma outra capa, era uma capa antiga, né? Só em 2006 que a capa é trocada, que é essa capa aqui. A capa é trocada. E desde 2006 está com essa capa. D.A. Carson, Douglas Moore e Leon Morris, não preciso nem falar deles, né? São reconhecidos mundialmente. São teólogos de renome no campo do Novo Testamento. D.A. Carson tem várias obras escritas. Douglas Moore também tem várias obras escritas. Leon Morris nem se fala. Inclusive Douglas Moore eu indiquei aqui no canal. Saiu agora o comentário dele da Shed, né? Aquela série do Novo Testamento que a Shed está lançando, que é o comentário de Colossenses e Filemon, que de fato é o melhor comentário de Colossenses e Filemon. Inclusive ela vai lançar, acho que ano que vem, o comentário de Tiago e de Romanos, também do Douglas Moore comentando. De Romanos é considerado o melhor comentário do mundo de Romanos, né? Para você ver o peso desse camarada, totalmente exegético, né? Douglas Moore assim dispensa apresentações, assim como D.A. Carson e Leon Morris também. Então os três irão abordar aqui de forma concisa, coesa, consistente, né? De forma clara, específica, com base, com argumentos, né? Sobre abordar as questões principais de cada livro do Novo Testamento, como a questão sinótica, né, dos evangelhos sinóticos, que até hoje se debate. Eles irão aqui falar e abordar dos principais tópicos das introduções, como data, autoria, local de origem, destinatários e o texto do livro, né? Irá discutir também os principais problemas do texto grego e informar, dar várias informações como se deu a aceitação dos livros do Novo Testamento e do cânon. Inclusive o último capítulo, o capítulo 24, eles irão tratar sobre o cânon do Novo Testamento, como se deu, como aconteceu, enfim, são 560 páginas, mas de um conteúdo assim riquíssimo, é muita informação, é muita coisa. Um vídeo só é pouco para falar dessa obra. Não é à toa que os seminários pedem
né, para os alunos adquirirem essa obra, né, quando se estuda o Novo Testamento. E abrindo aqui, sem delongas, está o conteúdo, né, e o prefácio. Antes de eu mostrar aqui, só mostrar aqui para vocês rapidamente, que é a primeira edição. Deixa eu só dar um zoom aqui, para vocês verem. Aqui, ó, a primeira edição aqui no Brasil, foi lançada em 97. De lá para cá foi só reimpressão, né? Foi publicada originalmente em 1992, lá nos States, nos Estados Unidos. Aí só uma repreensão aqui depois, repreensões, várias repreensões, 97 a 2017. Em 2006, né, na repreensão de 2006, eles mudaram a capa, né? A editora mudou a capa. Então, só pelo número de repreensões que essa obra teve, você vê a importância dela. E ela vende muito, mas muito, mas muito, né? Porque é uma obra assim indispensável para aqueles que querem conhecer e estudar o Novo Testamento. É uma introdução assim que parece mais um comentário. E tantas informações que o Moore, o Carson e o Morris irão dar para nós. Tá? Aqui está o sumário, né? Conteúdo, que é o prefácio, abreviaturas, e o capítulo 1 ele já começa com sinóticos. Ele já começa com os sinóticos. Então são 48 páginas, né? Na página 19. Deixa eu ver, o celular tá prontinho aqui. Pronto. Aqui, ó, da página 19 à página 66. São 47 páginas aí, eles abordando sobre os evangelhos sinóticos, o problema dos evangelhos sinóticos, né? Quem cunhou esse termo sinótico foi um teólogo alemão por nome de J.J. Griesbach. Nome difícil de pronunciar, mas no final do século XVIII ele cunhou esse nome sinótico, né? Pela semelhança, que significa ali, sinótico, significa ver em conjunto. Ele estudando, esse teólogo alemão, estudando os evangelhos de Marcos, de Lucas e de Mateus, ele viu a semelhança e denominou como sinóticos. Isso você vai encontrar já quando você começar a ler a primeira parte, as primeiras letras desse capítulo, ele já vai falar sobre isso. Aí vem ele comentando e dando a introdução de Mateus, de Marcos, de Lucas, enfim, vai de Mateus a Apocalipse. E o último capítulo eles irão tratar sobre o cânon do Novo Testamento. Tá? Deixa eu correr aqui, eu quero mostrar para vocês. Deixa eu correr, que é muita coisa para mostrar e eu não quero me alongar muito, demorar muito no vídeo, né? Para não ficar cansativo e chato, ok? Apesar que essa obra vale a pena você ficar, às vezes, 1 hora mostrando ela, porque é maravilhosa. Quem tem essa obra sabe do peso dela e daquilo que eu estou falando, que eu não estou inventando nada. Não estou inventando, simplesmente estou falando aquilo que de fato, o peso dessa obra, né? Que é a introdução. Só vou ler aqui uma parte da introdução. Os 3 primeiros evangelhos foram pela primeira vez chamados evangelhos sinóticos por J.J. Griesbach, um estudioso da Bíblia de nacionalidade alemã, no final do século XVIII. O adjetivo sinótico vem do grego sinopsis, que significa ver em conjunto. E ele escolheu esse nome pela semelhança, né? Quando ele viu a semelhança entre Mateus, Marcos e Lucas. Aí ele denominou de sinóticos. Aí ele vai trabalhando a evolução dos evangelhos sinóticos. Não vou ler, tá, gente? Para ganhar tempo. A evolução, a etapa de tradições orais. Esse capítulo aqui essa parte aqui é importantíssima, né? A crítica da forma.
vai abordar os críticos sobre que falam, né, e falaram nos últimos aí 200 anos sobre os sinóticos. Né? Uns vão não dar importância nenhuma, outros vão falar que não, Marcos não foi o primeiro evangelho, porque muita gente desprezava Marcos. Vários eruditos durante a história da igreja desprezava Marcos, não lia Marcos pelo tamanho do seu conteúdo, que é curto. Né? Uns falavam que o primeiro evangelho a ser escrito foi Mateus, outros falavam até que era Lucas, mas Marcos era desprezado. No final do século XIX, isso começa a mudar. Eles começam a entender que de fato foi Marcos o primeiro evangelho a ser escrito, e Lucas e Mateus beberam da fonte de Marcos. E Marcos, segundo a tradição, foi discípulo de Pedro. Ele recebeu informações pessoalmente com Pedro, acompanhou Pedro em algumas de suas viagens, e Pedro deu várias informações para ele, por isso que ele narra com a riqueza de detalhes. Né? E ele escreve para os romanos. E Marcos mostra um Cristo, um Messias dinâmico, trabalhador. Tanto que você vê um Jesus que não para. Sai de um lugar e vai para outro. Estava a tal lugar e pegou barco, foi para Samaria, foi para a Galiléia, voltou para a Judéia. Você vê um Jesus que não para, é dinâmico. Parece que ele não dorme, parece que ele não come. Tá um Jesus assim trabalhador. Lucas já escreve para os gregos, né? E Mateus para os judeus. São perspectivas diferentes abordando sobre a vida e obra de Cristo, nosso Senhor. Aqui tem as tabelas, vai aparecer várias tabelas aqui, onde eles irão comparar, né, os textos dos evangelhos. Aqui nessa tabela 1, ó, terminologia da crítica da forma. Aqui vai pegar o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, algumas passagens ali, e o que alguns teólogos, como Dibelius, o Bultmann e Taylor, que eram teólogos liberais, pensavam acerca dessas passagens. Deixa eu continuar aqui. Pena que não dá para ler por causa do tempo, que eu quero mostrar outras coisas também importantes, né? Não quero ficar só num tema só, num tópico só. Deixa eu correr aqui. Então, sobre os sinóticos, eles vão assim esmiuçar mesmo. São 48 páginas esmiuçando, né, os problemas do evangelho sinóticos. Quem foi o primeiro? Será que Marcos de fato foi o primeiro evangelho a ser escrito? Quais as provas, as fontes, né, as afirmações, enfim, o que os eruditos antigos pensavam, por que desprezavam Marcos, enfim. Eles vão dando muita informação. Que é a etapa de fontes escritas, a crítica das fontes, o problema sinótico. Porque Marcos fala de um assunto que se encontra em Mateus e Lucas, mas cada um narra de uma forma, e às vezes totalmente diferente. Vai tratar aqui a tabela 2, paralelos sinóticos, a cura de um paralítico, que aparece em Mateus, aparece em Marcos e aparece em Lucas. Tá? Então tem esses paralelos. Por isso que são sinóticos, né? Semelhantes. Aqui a tabela 3, paralelos sinóticos, o lamento de Jesus por Jerusalém, que aparece em Mateus e em Lucas. Muito boas essas tabelas. Né? Essa aqui, tabela 4, também é interessantíssima. Ordem dos acontecimentos dos sinóticos, trabalhando a perícope dos textos, né? As subdivisões. Excelente aqui, ó. Jesus e Beelzebul. Vai aparecer em Mateus, vai aparecer em Marcos e Lucas. Aqui está o capítulo e os versículos. O sinal de Jonas vai aparecer em Mateus e em Lucas. A mãe e os irmãos de Jesus vai aparecer nos 3. Mateus, Marcos e Lucas. A parábola do semeador também aparece nos 3. A razão das parábolas aparece nos 3. Interpretação da parábola do semeador também aparece nos 3. E esses pontinhos aqui, ó, esses iscos,
são para apontar aonde não aparece, no evangelho que não aparece a parábola ou assunto abordado. Excelente, excelente. Então eles vão trabalhando aqui ponto por ponto, mostrando os problemas, né? E também as soluções, né? Eles mostram a doença, mas depois mostram o antídoto, a cura, as principais soluções. Então é muita coisa. Que mais figuras? Deixa eu correr mais um pouquinho aqui. Que é a primazia de Marcos. Como se deu essa mudança, né? Como Marcos se tornou a principal, não posso falar, como Marcos se tornou a principal fonte de informação, sendo o primeiro evangelho a ser escrito, e Lucas e Mateus bebendo da fonte dele, sendo que antes não era. Muitos desprezavam Marcos, né? Não tinha Marcos assim como autêntico, e essa virada, né, para o interesse dos eruditos sobre esse evangelho e a primazia dele em relação aos outros. Que ele vai tratar sobre isso, primazia de Marcos. E vai trazer muitos detalhes, né? Como isso se deu, as fontes, a teoria de um proto-evangelho, né? E aqui a conclusão. Concluindo aqui, eles vão falar agora, abordar a etapa final de composição, a crítica da redação. Como esses evangelhos chegaram até nós, né, como foram formados, e assim sucessivamente. Ele vai trabalhar aqui ponto por ponto. Começa com descrição, né? E vai trabalhando os pontos, né? Os dados que escolheram incluir e excluir, disposição dos dados, as costuras que o evangelista utiliza para juntar suas tradições, acréscimo aos dados, e sempre citando os textos, né? E outra coisa que é interessante são as notas de rodapé, né? Detalhe importante. Várias notas de rodapé aqui, né? Citando obras, citando outros teólogos, citando o pensamento de outros teólogos, de eruditos acerca dos sinóticos. Então eles vão citar muita coisa. É muita informação para um único vídeo. Deixa eu correr aqui. Então, abordando tudo isso, que o evangelho como obra literária, o gênero literário dos evangelhos, né? Assim como existe o gênero carta, epístola, apocalíptico, né? Poesia, parábola, enfim. O evangelho é um gênero literário. A nova crítica literária, Jesus e os evangelhos sinóticos, a questão de Jesus histórico, que é um debate até hoje, né? A busca do Jesus histórico, aquele livro do Albert Schweitzer, que fez sucesso, até hoje faz, né? Vende bastante esse livro, que ele trabalha essa questão, e vários livros foram escritos depois que o Albert Schweitzer publicou o livro, esse maravilhoso livro. Ele trabalha um pouquinho aqui. Que para eles, né, os críticos, né, dos evangelhos, Jesus existiu, isso é um fato. A pergunta é se ele era Deus, se ele era divino, né? Que ele existiu, mas segundo eles, transformaram Jesus, colocaram uma roupagem divina em Jesus, coisa que ele não era, segundo os liberais. E o debate é grande sobre isso, né? Que está também mais notas de rodapé. Tem bastante notas de rodapé aqui, praticamente em quase todas as páginas, né? Cronologia dos evangelhos, o início do ministério de Jesus, a morte de Jesus, a duração do ministério de Jesus. Duração do ministério de Jesus, aqui, ó. Quanto tempo? Nós temos aí aproximadamente aí
3 anos e meio, né? Que ele esteve aqui conosco, depois morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, onde está a destra do Pai. E aqui ele termina essa parte sobre os sinóticos e vai começar a trabalhar a introdução dos livros individuais, começando de Mateus e assim sucessivamente. O conteúdo de Mateus, ele vai dividir, eles dividem aqui os livros, né? A teologia, o propósito do livro, as abordagens, né? Quando trata aqui do Evangelho de Mateus, tá? Vai tratar das parábolas, né? O Evangelho do Reino, o que é isso, o Evangelho do Reino, né? Vai tratar sobre o prólogo, que Mateus era bem organizado na sua divisão, nas divisões ou nas subdivisões do seu Evangelho, que é o quiasmo, né? Que eles fazem, pegando o capítulo 13 como exemplo, sobre aquela série de parábolas que Jesus conta, aquela multidão que estava ouvindo ele, a famosa parábola do semeador, e assim sucessivamente a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, parábolas como cumprimento de profecia, interpretação da parábola do joio, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande preço, uma série de parábolas ali no capítulo 13. Deixa eu continuar aqui. É só o Evangelho de Mateus. A data, a autoria, destinatários, aqui, ó, propósito, o texto, a aceitação no cano, Mateus em estudos recentes. Então veja quanta informação. É uma pena que não dá para ficar lendo, né? Estou correndo aqui para ganharmos tempo, já estamos com 22 minutos de vídeo. A contribuição de Mateus, aqui acabando Mateus, vem para Marcos. Todos os livros, eles irão dar informações precisas, não enrola, né? Vai direto ao ponto, né? Ele fala tudo aquilo que você quer ouvir, você quer saber. Por isso que é um material que é recomendado nas grandes faculdades teológicas, devido ao seu conteúdo, seu peso histórico, né, em relação à historicidade dos livros do Novo Testamento, né, a sua teologia, a sua composição, enfim. É muita informação sólida, consistente. Então, aqui, Marcos, a data. Eles vão tratar de uma maneira geral desse livro, né? Destinatário e propósito, as fontes. Deixa eu correr aqui. Estudos recentes, texto, contribuição de Marcos. Aqui tem as tabelas, né? Paralelos entre a pregação de Pedro e Marcos. Por isso que, se a tradição diz, né, pelas evidências, que Marcos foi discípulo de Pedro e recebeu muita coisa de Pedro. Pedro passou para Marcos diretamente, que começa Lucas. Então, vocês estão vendo o peso dessa maravilhosa obra. Que João, o Evangelho de João também, né, onde ele vai tratar sempre, né, local, a origem, a data, aonde foi escrito, o que foi escrito, os destinatários, né, livro por livro, de Mateus a Apocalipse. Aqui está o capítulo 7, Paulo, o homem e suas epístolas, os antecedentes de Paulo. Paulo escreveu a metade do Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 é de Paulo. Por isso a importância desse grande homem, né? Então ele vai tratar aqui sobre o dado biográfico do apóstolo Paulo, e sempre aqui embaixo as notas de rodapé, gente.
Deixa eu continuar. A autoridade de Paulo e as origens de seu pensamento, as origens do ensino de Paulo, revelação versus tradição, que ele vai abordar. Paulo recebeu o seu evangelho, ou o evangelho, por revelação que Cristo deu para ele, ou a tradição, que ele era um fariseu, né? Ele conhecia o Antigo Testamento, e através do conhecimento dele do Antigo Testamento, ele remodelou as passagens do Antigo Testamento, aplicando ao seu evangelho. Então, Paulo não recebeu por revelação. Alguns falam que Paulo era mentiroso. Olha só. Então, Paulo recebeu por revelação ou foi a tradição? Excelente aqui, né? Essas origens do ensino de Paulo. Então, veja que assunto profundo, né? Tradições cristãs primitivas acerca disso, né? Se Paulo recebeu por revelação, por tradição, que as notas de rodapé sempre precisas, né? Maravilhosas. O Jesus terreno, o Antigo Testamento, que Paulo interpretou e interpretava, que ele cita muito o Antigo Testamento nas suas cartas, o mundo grego, a carreira missionária de Paulo e sua cronologia, o problema das fontes. Lembrando que o livro de Atos não dá informações assim precisas sobre os lugares que Paulo foi, né? Como por exemplo, as cartas pastorais. Ali cita vários lugares. E quando você vai para Atos, você não vê esses lugares. Então você tem que criar uma rota por onde Paulo foi, conjecturas, enfim. Um esboço da carreira missionária de Paulo, que vai da conversão à primeira viagem missionária. Esse capítulo aqui, essa parte aqui é excelente, né? Que tem as figuras que pega da conversão dele até a segunda visita a Jerusalém. Aí está o tempo, 14 anos, 17 anos, que foi o tempo total. A primeira viagem até a sua morte. Então é excelente. Deixa eu pegar aqui rapidamente o capítulo 24. Deixa eu ir aqui. Já estamos com quantos minutos aqui? 28, meu Deus do céu. Mas passa muito rápido, gente. Sobre o cânon do Novo Testamento. É um livro assim para consultar sempre, sempre. Você que vai dar aula no Novo Testamento, você precisa ter, não só que dá aula, né? Mas você que quer conhecer o Novo Testamento, a sua importância, esse livro é fundamental para vocês. O cânon do Novo Testamento. Ele trabalha de maneira precisa, não enrola, né? Isso que é bom. Você tem um livro, um material de peso acadêmico que não enrola. O autor não fica enrolando, vai direto ao ponto e fala aquilo que você quer, né? Tem as informações que você quer encontrar. A introdução sobre o cânon, ele vem trazendo a relevância do cânon do Antigo Testamento. Aí é só pérola agora. Aí sempre embaixo as notas de rodapé. Ok? A formação do cânon do Novo Testamento, quando se deu. Lembrando que você vai estudar sobre o Concílio de Cartago, no ano 397, ali se decidiu, né, de vez os livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mas tudo isso tem uma caminhada, uma formação, né, de anos, de séculos, até chegar ao cânon. A importância do cânon do Novo Testamento. Deixa eu correr aqui. E aqui termina, né? Termina com a formação do cânon do Novo Testamento. Excelente. Então eles vão citar ponto por ponto, citar os pais da igreja,
citar aqui os concílios. Então é muita informação em 560 páginas. 560 páginas de puro êxtase, de puro conhecimento profundo de 3 autores, de 3 grandes exegetas que conhecem o Novo Testamento como ninguém, com a palma de sua mão. E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, mais uma super dica de leitura, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Divulgue esse canal para os seus amigos, para os seus colegas, para todos que gostam de uma boa teologia e de bons materiais acadêmicos e teológicos. Graça e paz. Até os próximos vídeos.